Muito bom, boa noite, mais um encontro, muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre a crítica, ou melhor, a dor da crítica. Por que dói tanto ser criticado, né? E esse tema me surgiu como inspiração porque eu estou lendo esse livro aqui, chamado The Meaning in the Making. É de um fotógrafo chamado Sean Tucker. Eu gosto muito dele, já sigo ele no YouTube há alguns anos. E ele tem uma história bacana, ele é meio filósofo também. Os vídeos dele falam de fotografia, mas também falam da vida. Ele já foi meio que um padre, algum tipo de, sei lá, ministro de uma religião lá na África do Sul, né? Depois ele se mudou para Londres. Então ele fala muito bem e ele é muito introspectivo, né, no sentido de que ele reflete muito, então ele fala coisas muito com conhecimento muito concentrado, sabe, muito bem pensado e isso sempre me agradou, né? E aqui no livro tem um capítulo que ele fala sobre críticas, né, porque ele é uma pessoa introvertida, tal, né? Ele consegue se comunicar muito bem, mas dá para perceber que é uma pessoa introvertida, né? E, e ele fala muito das dificuldades que ele teve na vida, né? E como é o processo de se tornar um YouTuber, né? E um capítulo ele dedica para crítica, né? Porque como YouTuber, você se depara com esse fenômeno das mídias sociais, né, de ser criticado, né? Então você recebe comentários maldosos, comentários com frases que te jogam para baixo, né? E é difícil, né? E quando você, principalmente no caso dele, que se dedica com muita intensidade, né? Muito amor, muita dedicação ali para entregar as fotos dele, e aí você vê suas fotos sendo esculachadas né, em um segundo por pessoas aí desconhecidas que não têm a menor ideia do quanto de trabalho que deu para gerar essas fotos, né? Então é muito natural que surjam sentimentos, né, emoções de revolta, de tristeza, de desânimo, de raiva. Então tudo passa na cabeça de uma pessoa nessa situação, né? E eu também já passei por isso, né? Porque postando vídeos e pensamentos ao longo dos anos, sempre vai ter as pessoas que não gostam, né? Então, é, e isso tem impacto. Não adianta a gente falar, não tem, eu não dou importância. Não, não é verdade. Sempre tem um impacto. E esse é o objeto da nossa observação hoje, tá? Ele diz que quando a pessoa que comenta lá escreve de uma maneira mais educada e respeitosa, né, que ele dá mais importância. E que quando ele vê que é uma pessoa que escreve de qualquer jeito tal, e é agressivo, ele ignora, né? É uma maneira, né? Acho que já é um filtro aí, né? E aí ele fala assim, poxa, mas será que essa pessoa sabe o que está falando? Ele tenta qualificar um pouquinho mais, né? Será que essa pessoa entende de fotografia para estar criticando assim? Mas na internet é impossível você saber quem que tá, se a pessoa sabe ou não, né? Eu acho que é mais interessante a pessoa refletir se isso gera algum pensamento útil, se tem realmente alguma ação produtiva, né? Isso daí requer muita intenção. Ou seja, se você entrar nas mídias sociais sem refletir sobre isso, você vai ficar frequentemente ofendido e você vai se ver frequentemente numa posição defensiva, se justificando. E aí isso vai entrar num loop e você vira refém dessa situação, né? Lidar com essa situação requer coragem, porque você
precisa dar um grau de abertura, você tem que estar aberto à experiência e aberto a estar vulnerável, tá? E principalmente em conteúdos, por exemplo, que falam mais fundo no coração, né? Então, se eu falar sobre minhas experiências passadas, etc., né? Colocar toda a minha emoção ali. E aí vier alguém e critica, mas esse cara é um fraco, esse cara é um sentimental, etc., vai tocar mais fundo, né? Se for uma crítica, sei lá, eu falar de alguma coisa técnica, mais material, objetiva, a crítica vai tocar menos, né? Então, tudo isso é um trabalho de percepção sobre o que você está emitindo e o que você está recebendo, né? Então, quando a gente recebe uma crítica, na verdade, antes de você sentir uma emoção, você tem uma interpretação sobre aquilo. Você interpretou aquilo de um jeito, considera que aquilo é uma coisa importante para você, e isso gera uma emoção na gente, né? Ou seja, se não for nada importante, você nem vai ligar. Então, se tocou, é porque tem alguma coisa que para você é relevante, sabe? Pode ser o seu senso de valor, né? Pode ser algo que fez você sentir vergonha, ou, sei lá, um senso de inferioridade, alguma culpa, sei lá. Então, alguma coisa pegou em você, né? E aí, automaticamente, você começa a justificar, você começa a se defender, e você começa a pensar em argumentos, né? Por que que aquilo não é verdade, né? E, e aí, depois, a mente, ela dá um shift, né? Do tipo, você começa a se criticar, começa a falar, não, realmente o cara tem razão, eu não fiz isso, deveria ter feito aquilo, eu não tenho conhecimento suficiente, né? E você dá essa virada de 180 graus. Aí daí a pouco você vira de novo. Não, mas também, o cara quer o quê? Que eu saiba de tudo, etc, tal. E você fica nesse ping-pong, né? De se justificar e se criticar. Fica lá, né? Então, esse é o loop de pensamentos que faz a nossa vida virar um inferno. Então, esse é o ponto de observação, na verdade. A crítica em si, ela não faz a gente sofrer. Ela é um gatilho. É um gatilho. E aí, o sofrimento, ele deriva do processo incessante de pensamentos que surgem depois desse gatilho. Deu para entender a dinâmica? Se a gente for quebrar isso em detalhes, né, no processo. E é esse loop, essa conversa interna, que é muito danosa para a nossa experiência de vida e para a nossa saúde também, a longo prazo, tá? Então, esse é o ponto de atenção. O que acontece depois que a crítica chega e bate na gente, né? Isso é uma habilidade essencial, sabe? Que a gente precisa desenvolver. Aprender a lidar com as críticas de uma forma saudável e produtiva, para a gente seguir crescendo como pessoa, como profissional, etc. Porque senão a gente entra nessa espiral negativa, né, e não consegue mais sair. Então, observar o que acontece depois do gatilho, esse é um passo mais importante, tá bom? Porque se alguém te critica e você conseguisse, por mágica, interromper esse processo interno, você não está sofrendo. Você não está sofrendo, né? O que gera sofrimento é esse vai e volta de pensar, refletir, etc. e tal. É isso que a gente precisa desenvolver como habilidade, observar essa parte do processo, tá? E por que a gente entra nesse loop? Por que a gente sente tanta dor com uma crítica, né? Tem uma série de fatores. O primeiro deles é que a nossa mente,
o instinto de sobrevivência, né, fez com que a gente desenvolvesse o chamado viés negativo, né? Então, a gente tem uma inclinação natural para focar no negativo, perceber o negativo mais forte do que o positivo, tá? Porque para a gente sobreviver, né, nos nossos antepassados, na evolução do ser humano, sempre compensou mais perceber o que havia de errado, não o que havia de certo. O errado pode ser uma ameaça à sua vida. Então, a programação do instinto de sobrevivência é que a gente perceba o negativo muito mais facilmente. Então, você pode ter lá nas suas postagens no Instagram 99 comentários de elogios, parabéns, muito bom, nossa, que sensacional isso que você escreveu, tal. Aí tem uma pessoa que escreve, isso daí tá tudo furado. Aí você vai prestar atenção no quê? Nesse um comentáriozinho ácido, né? Que você interpretou como ácido, negativo, é isso que vai pegar na sua mente. É isso que você vai automaticamente dedicar mais atenção, né? Então, a gente precisa aprender que essa é a tendência natural do cérebro, focar no negativo, tá? Outra motivação para que isso aconteça é o nosso desejo de aceitação, que tem a ver com o instinto de sobrevivência também. Ou seja, como a gente é um ser social, historicamente, se a gente for excluído de um grupo, é risco de vida. Então, você sai do grupo, está sozinho no mato, você vai morrer, né? Então, na programação primitiva, ser aceito pelo grupo é muito importante. E, portanto, qualquer coisa que você perceba como uma ameaça a essa aceitação, você sente medo e sente essa dor, tá? Então, essa questão do desejo da aceitação, ela é muito profunda, ela está dentro de todo mundo quer ser aceito, tá? Então, isso é uma coisa que, dependendo da pessoa, pode ser exacerbada, né? Pode ser muito forte e a pessoa pode ficar muito refém dessa necessidade. Então, se ela teve uma criação onde houve essa carência, ela precisa observar com muito mais atenção isso, né? Mas também entender que isso está lá, está programado. Ela não é esse programa. Ela tem a possibilidade de não ser refém disso, tá? Outra motivação é a questão da nossa identidade, a nossa autoimagem. Então, tudo aquilo que ataca a nossa autoimagem, a gente tende a reagir, tende a se defender. Então, a nossa identidade, ela representa algo dentro da gente. Então, temos uma imagem a defender, né? Seja por questão de status, seja por questão de você ser feliz com você mesmo, enfim, você tem uma identidade. E na sociedade você tem papéis também. Então, de repente, alguma pessoa te critica e isso pode manchar a sua imagem profissional, você se sente ameaçado e você vai reagir, certo? Então, tudo isso é muito profundo dentro da nossa mente, né? E a gente tem isso de uma maneira muito vívida, né, nas nossas experiências, tá? Por fim, a gente também tem um programa interno de autocrítica, certo? Então, uma pessoa critica a gente de fora, né? E aí a gente inicia um ciclo de autocrítica dentro da gente. Então, é crítica mais crítica, certo? E essa autocrítica, ela é muito danosa para nossa experiência de vida, né? Porque daí surgem
sentimentos muito negativos, você se auto-sabota, você se desvaloriza, enfim, não tem nada de bom vindo daí, né? E, portanto, essa questão da autocrítica, ela também merece toda a nossa atenção, tá? Essa observação. Geralmente, quando a gente é criticado, então a gente não tem consciência de nenhum desses processos que eu falei aqui. A gente só sente irritado, bravo com quem criticou a gente, certo? E nesse estado, que é um estado do medo, você está autocentrado. O que é esse autocentrado? É tudo eu. Por que isso está acontecendo comigo? Isso é injusto. Essa pessoa não sabe o que eu vivo, só eu sei o que eu vivo, o que eu passei para estar aqui. E fica tudo eu. Você fica nesse estado autocentrado e você não sai dali, tá? Então, é muito importante a gente perceber quando esse processo se instala na nossa mente. Em vez de deixar tudo isso acontecer automaticamente, perceber, nossa, está acontecendo de novo. Recebi uma crítica, doeu, e agora eu estou nesse loop de pensamentos. Quando você consegue fazer isso, você já deu um grande passo. Porque é o despertar. Nossa, isso acontece dentro da minha cabeça. E olha, fica repetindo, eu não consigo parar esses pensamentos. Mesmo que eu tente parar, eu olho para lá e já volta esse pensamento, né? Então ele fica lá martelando. E no começo você não vai conseguir se libertar disso facilmente. Mas você já aprendeu a observar que isso está acontecendo, né? E ali, então, você entende que toda vez que isso acontecer, você tem a possibilidade de observar essa turbulência interna, tá? E aí, muito curioso, né? O fato de você observar toda vez faz com que a mente automática vá perdendo força, tá? É mais ou menos como se a própria mente percebeu que você percebeu e que não adianta ficar repetindo. Então, isso daí começa a perder força. Você fica observando, isso daí vai ficando cada vez mais fraco, tá? Tem algumas lições do estoicismo, né, para lidar com isso, que eu acho que no primeiro nível são bastante úteis, tá? Então, o estoicismo, ele fala primeiro para você sempre se concentrar naquilo que está no seu controle. Então, o que está no meu controle e o que não está no meu controle? Esse primeiro grau de conhecimento já faz com que você possa se concentrar naquilo que você tem controle ou influência. E esqueça aquilo que você não tem controle. Por exemplo, você não tem controle sobre a sua reputação. Se alguém quiser soltar uma fake news sobre você, vai soltar. Você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o que você faz, né? E se você tem esse domínio, essa clareza do que está sob controle e que não está controle, você já tem um grande poder, né? O Marco Aurélio, que é um desses filósofos estoicos, ele fala o seguinte: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Ou seja, muita ênfase naquilo que está sob seu domínio. Então, por exemplo, ele fala, você tem poder sobre sua mente. Alguns têm, né? Significa o quê? Que você tem que aprender a observar a sua mente para ter poder sobre ela. Se você não observa a sua mente, você é escravo dela, não mestre. Só quando você aprende a observar todo esse loop de pensamentos, é que aí você tem poder sobre eles, tá? Então é isso que a gente tem que praticar, tá? O segundo ensinamento estoico que eu acho muito importante, que faz falta na sociedade hoje em dia, é o seguinte: abrace o desconforto. Nós temos uma sociedade que
não tolera o desconforto. Não tolera nada, é intolerante a sociedade atual. Tudo que é desconfortável, a pessoa não aguenta. Ai, não aguento, não aguento. Se está muito silêncio, eu não aguento. Se está muito barulho, eu não aguento. É? Então, a gente não aprendeu a ter essa habilidade de lidar e conviver com o desconforto. Tá? Saber que o desconforto faz parte da nossa vida, que não adianta a gente ficar reclamando, e usar isso como oportunidade de crescimento. Né? Então, grande parte dos ensinamentos estoicos é de procurar o desconforto, para você treinar. É por isso que eu fico dando essas dicas, né? Toma banho gelado. Para quê? É gostoso? Não, não é gostoso, é desconfortável. É justamente esse exercício, para você treinar, sentir-se desconfortável. Sentir-se confortável no desconforto. Né? Esse é o exercício, para você cada vez mais ser resiliente. Você falar, está desconfortável, mas eu aguento. Né? Surge uma dor e você não fica refém daquela dor. Você sente ela e aceita ela. Você convive com esse desconforto. Tá? Grande parte do exercício de meditação, que eu fico falando toda vez, né, de pratique imobilidade, né? Porque imobilidade você vai conseguir chegar nos estados de maior profundidade, né? Mas é um grande desafio, porque começa a coçar o nariz. E aí, você vai coçar o nariz ou não? É um desconforto, né? E aí, se você falar, tá coçando, mas eu não vou mexer, né? Você está abraçando o desconforto. Você está numa posição que, como é de tanto tempo sentado ali, começa a doer, que é uma dor assim muito grande. Você está lá, está doendo muito, mas eu aceito esse desconforto. São práticas, você vai treinando o desconforto. Né? Os estoicos também, era uma prática deles, né? Sair na rua mendigando, né? Colocava trapo e virava mendigo e ia para a rua, né? Para lidar com o desconforto. Dormia na rua, ao relento, né? Tá? Então, entender que desconforto não é o fim do mundo. Saber que faz parte da vida e que sempre tem alguma experiência ali para a gente absorver, olhar com essa equanimidade. Tá? Eles falam também muito sobre cultivar virtudes. Ou seja, se você recebe uma crítica de baixo nível e você fala assim, isso não vai ficar barato, e você rebate no mesmo baixo nível, você está se tornando essa pessoa que está criticando. Você se torna a pessoa, porque você se rebaixa ao nível dela. Então, quando a gente fala de cultivar virtudes, essa é a pergunta. Quem é a pessoa que você quer ser? Em qualquer momento, inclusive quando você é criticado. Você quer se rebaixar e ser essa pessoa de baixo nível? Ou você quer seguir sendo uma pessoa de grandes virtudes? Então, nesse aspecto, a sua resposta ela pode ser uma reação, né, instintiva, no mesmo nível, papum, sentou, bateu, ou você pode responder de um estado mais elevado, né, sendo a pessoa que você quer ser, independente da outra pessoa. Então, essa é uma decisão profunda, né? Ou seja, eu prefiro ser eu mesmo, a pessoa que eu quero ser, independente de quem está falando comigo. Essa é uma decisão importante que você tem que tomar. Se você não toma essa decisão, você só reage à situação do momento. Ou seja, você está preso na sua mente. Né? Uma coisa também para você quebrar essa programação da reação, né? do senso de estar sendo atacado, etc. Tal, é
praticar gratidão, né? Então você sente raiva, etc, tal, né? Aí fala, poxa, como é que eu saio dessa vibe? Busca motivos para estar grato, tá? E porque você não consegue sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo. A mente não consegue estar nos dois estados ao mesmo tempo. Então, perceber que sempre tem motivos para ser grato. Então, por exemplo, se aquela pessoa que criticou o seu comentário está te incomodando, lembra de criticar as outras 99% das pessoas que te elogiaram, né? Valoriza isso também, torna isso maior, certo? Isso vai fazer com que você tenha mais facilidade para aceitar essa situação e lidar da maneira que você quer lidar com ela, tá bom? Pessoal, vou fazer. Então, gratidão é uma resposta muito fácil para a gente praticar. Então, sente gratidão, estimula a gratidão e começa a olhar sob essa perspectiva. Você já começa a sair desse estado reativo, autocentrado e de raiva, né? E já começa a mudar seu estado interior, tá? Isso tudo só é possível porque você foi capaz de observar o que estava acontecendo dentro de você, tá? E aí você já está sendo uma pessoa diferente, tá? Tem uma frase que eu li essa semana do Michael Singer, que é um escritor e filósofo que eu gosto muito, né? Que ele fala o seguinte, que uma das coisas mais incríveis que você pode perceber é que o momento à sua frente não está incomodando você. Você está se incomodando com o momento à sua frente. Não é pessoal. Você está tornando isso pessoal. Então, é tudo a maneira como você interpreta, né? Então, se você... não é o objeto que causa isso. O objeto acontece. A pessoa fala alguma coisa. Mas ela fala o que ela quiser e pode te irritar ou não. Depende de como você vai interpretar. Então, pode ser que alguma coisa que a pessoa fale, num dia normal, você nem vê como crítica. Mas no outro dia, se ela falar no outro dia, pelo fato de você ter dormido mal, ter brigado com alguém, aquilo vai te irritar. Então, assim, é muito volátil, né? Então, não é o que acontece, é o que se passa dentro da gente e a maneira como essa mente interpreta tudo isso que está acontecendo, tá? A coisa mais pragmática para a gente fazer é transformar essa dor que a gente sentir de uma crítica em crescimento. É isso que a gente tem que fazer a cada vez, certo? Então, primeiro, a gente olhar de uma maneira muito objetiva. O que tem de verdade nessa crítica? Né? Porque eu acho que é o seguinte, a crítica em si, ela fala mais a respeito de quem criticou do que eu, que fui criticado. Agora, o impacto que isso tem em mim diz mais a respeito de mim do que a crítica em si. Né? Ficou meio complicado, né? Mas não sei se deu para entender. Se você olhar só a crítica, você vai entender mais de quem criticou do que quem foi criticado. Certo? Agora, se você foi criticado, você analisar o impacto que isso teve em você, isso diz mais respeito a você. Então, você pode analisar, por que doeu em mim? Para outras pessoas, não doeria. Mas por que eu sou tão sensível para essa crítica? Tem gente que nem liga. Por que eu fui sensível a isso? Onde pegou isso? Por que doeu? Então, você tem ali uma fonte de
uma oportunidade de aprendizado muito grande. Por que que meu amigo é casca grossa, nem liga para a crítica, e eu estou ligando aqui cheio de sofrimento, de tristeza, fico me lamuriando? Por que isso? Porque onde que pegou, né? E tudo isso é objeto de informação e que a gente pode transformar em crescimento, né? Quer falar, Alex? É que assim, na grande maioria das pessoas, a gente, quando é jovem, a gente não sabe, na verdade, o que é uma crítica. Então, quando ela é feita no calor da emoção, eu acho que dói muito mais, né? Então, acho que a gente tende a ter uma outra reação. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo que a crítica, ela não é de todo ruim, né? E a gente tem que entender, foi criticado, a gente vai refletir para ver se no nosso íntimo é verdade ou não. E se tiver alguma coisa boa, a gente aproveita. E se não tiver também, bota na gaveta debaixo da mesa, né? É que a crítica ainda dói, né? Mas com a Uhum. maturidade a gente vai vendo que não é tudo isso, né? Eu acho É, que a crítica, não sei se tem a ver com a idade, não, viu? Porque eu acho que tem gente que continua sofrendo igual com crítica. Acho que tem a ver com amadurecimento, né? De fato, não transformar cada crítica num leão, num monstro, né? Acho que a gente vai, com o tempo, tendo condições de observar isso e tirar um pouco o drama, sabe? Porque a mente faz esse drama, tal, tudo fica tudo dramático, tal. E eu acho que ela, essa dor, na verdade, indica que sempre tem alguma coisa para aprender. Então não é que, se tiver alguma coisa para aprender. Não, se doeu, tem coisa para aprender. Se doeu, é porque tem coisa ali para você vasculhar e compreender, porque senão da próxima vez vai doer igual, né? Depende do estado do seu calo, né? Eu piso no teu calo, se o seu calo estiver num estado já a ponto de ser a última gota, aí você transborda, né? Porque justamente quanto mais esse calo está doendo, né, quanto mais no limite você está, significa mais eu estou refém dessa mente automática, sabe? Mais eu estou reativo, mais eu vou chutar o pau da barraca, né? E, inclusive, esse é um ponto bom, né, para a gente refletir, porque essa noção de que, nossa, não estou mais aguentando, né, ela vem da mente também. Né? É a mente que fala, eu tenho direito agora de chutar o pau da barraca porque eu passei do meu limite, né? É outro pensamento, é outra interpretação, outro pensamento automático que vai surgindo, certo? E por isso que meditação é uma coisa muito importante para as nossas vidas, porque é como se a gente fosse criando um estoque de resiliência. A gente vai ficando menos sensível às situações, tá? Tem a ver com uma estrutura no cérebro chamada amígdala, né, que é o centro das emoções. Quando a gente fala tô quase no limite, quer dizer, a amígdala ela está inflamada, ela está hipersensível. Qualquer coisa que acontece, você já estoura, né? Os estados meditativos, eles, pelo contrário, desinflamam a amígdala, porque você acalma as emoções, né? E aí você tornando a amígdala num tamanho mais equilibrado, mais natural, você tem muito mais resiliência, você tem estoque, digamos assim. E você não se desgasta com o que acontece, né? Então, perceber tudo isso é um processo longo, tá? E que requer dedicação. Você tem que se dedicar a observar o que se passa dentro de você toda vez que você sente uma crítica, né?
e observar a tal ponto que você consegue se desidentificar. Desidentificar. Falar, você de novo ali, sofrendo porque alguém te criticou, te jogou para baixo. Olha lá eu sofrendo de novo. Observar. Tá? Porque toda essa questão desse loop de pensamentos é a mente automática. Então você tem que ter essa nitidez, essa clareza de que você não é essa mente automática. Né? Você é esse que está observando a mente. E tem a questão de levar a crítica para o lado pessoal também, né? Em vez de você dirigir a crítica para algum fato, você aceita ou recebe aquilo como um ataque pessoal, né? Mas se doeu, sempre é pessoal. Se doeu é porque é pessoal. Não Mas adianta é você porque você falar. entendeu. Você pode entender que é pessoal. Uhum. Pode não ser pessoal. Se o cara critica um negócio que você fez lá, você deixou de ficar perfeito por alguma razão. Pode não ser sua, sua razão. Você é a culpado. Pode ter acontecido alguma outra coisa. Você leva para o lado pessoal. É. Mas eu acho que levar para o pessoal, ele é o que gera dor. Né? Então, se doeu, é porque é pessoal, na verdade, é um ataque ao seu ego. A sua identidade não aceita aquilo. Né? E aí você, com o tempo, observando esse processo, que para mim foram centenas de vezes que eu fiquei observando, né? A minha sensibilidade às críticas, etc. Você vai se acostumando. Que, nossa, a minha mente ela é assim mesmo. A minha mente sofre quando tal tipo de comentário é feito. Né? É assim mesmo. E aí você, na verdade, não é que você não sente dor, não é que não incomoda. O que acontece é que passa mais rápido. Ok? Então, é isso que a gente tem que conseguir. Pode doer, pode dar aquela agulhada na gente, mas vai passando cada vez mais rápido. Essa é a diferença. Tá? Por isso que falam, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Justamente. O sofrimento é opcional, a dor é inevitável. A dor ela é instintiva, ela vem e você sente. Quando você vê, já sentiu. Você já se sentiu atacado, você já sentiu raiva, você já sentiu frustração. É inevitável. Agora, sofrer é o pós-gatilho. E aí, pouca gente tem essa percepção de que sofrer é opcional. Tá? E o sofrer significa, então, essa prisão da mente que fica argumentando contra o outro, contra si mesmo, que vai e volta, que não para. E com isso, muita gente que não tem essa percepção de que, nossa, eu estou preso nesse loop, nessa gaiola mental. Né? Porque o apego à nossa identidade é muito grande. Né? E pode ser qualquer coisa, pode ser time de futebol, pode ser partido político, pode ser religião, pode ser profissional, pode ser qualquer coisa. A sua identidade, ela tem essa característica, né? E se você se identifica com cada um desses papéis e você acha que você é esses papéis, você vai sofrer. Enquanto se apegar à identidade, vai sofrer. Né? Então é fácil, gente. É só desapegar da identidade. Só desapegar. Né? Mas com o tempo, o que você começa também a perceber? Que no seu exercício de gratidão, você começa a agradecer a quem te criticou. Porque sem essa dor que essa pessoa provocou em você,
você não teria essa percepção e a possibilidade de crescer. Então você desenvolve gratidão por quem te critica, né? Aí você percebe que, nossa, eu estou conseguindo dar passos na minha vida, né? E esse é o trabalho. Então, você perceber isso na primeira vez significa que você já mudou, significa que você vai fazer isso nas próximas vezes. Você vai ter essa postura diferente, tá? E, portanto, você já está no caminho de evoluir como ser humano. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas estão estagnadas, elas estão reféns da própria mente e elas não conseguem sair desse loop e por isso não evoluem, tá? Então, enquanto a gente está super identificado, a gente sempre vai achar que está certo e que o outro é que está errado, não é assim? O problema está com o outro, né? E aí a gente não consegue olhar para dentro e se perguntar por que doeu em mim, onde que eu tenho que trabalhar, né? E esse é o processo. Quando a gente consegue entender que a gente tem muita lição de casa para fazer, aí a gente consegue evoluir. E aí, entendendo a dor, você começa a sentir mais compaixão por si próprio, autocompaixão, né? Ou seja, nossa, a primeira vez que eu senti essa dor foi quando era criança, sei lá, a professora criticou minha lição de casa, eu chorei, etc. Nossa, aquela foi a primeira vez, né? E aí eu me identifiquei. Sempre que acontece alguma crítica parecida, eu volto para aquela situação. Eu volto para aquela situação e eu me comporto como se tivesse aquela idade. Trauma tem essa característica, gente. A gente volta a se comportar e sentir para a idade que a gente tinha quando aquilo aconteceu, tá? E quando você observa isso, então você se libertou. Você não precisa fazer nada. Você fala, nossa, eu vi agora. Eu vi. E isso vai passar, porque eu já entendi. Aquilo foi uma reação naquele momento e que não me serve mais hoje, né? Hoje eu tenho muito mais experiência. Aí você cresceu, se livrou de uma e vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. Né? São essas camadas da cebola, você vai tirando as camadas. E você vai percebendo, eu não sou nada disso, eu não sou essa emoção, eu não sou essa programação mental, eu não sou essa crença, eu não sou nada disso. Aí vai ficando cada vez mais fácil, você vai ganhando mais velocidade. E aí você para de brigar com a vida, você para de brigar com o que acontece, tá? Você para de não aceitar a pessoa ou as pessoas, tá? E entende que está tudo orientado para o seu crescimento. Tudo está orientado para o seu crescimento. Quando cai essa ficha, aí você agradece novamente. Então, esse exercício, né? Esse exercício para a gente se sentir cada vez melhor e se libertar dessas correntes, né? Dessas programações muito, muito fortes que a mente tem. Legal, gente? Mais algum comentário? Então tá bom. Então, para quem está aqui ao vivo, a gente vai fazer uma meditação. Para quem está assistindo a gravação, gratidão, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!